Fala galera da subida, Mago do Tempo na área para falar hoje de um assunto um tanto diferente, né? O objetivo do Mago do Tempo é falar sobre assuntos relacionados ao tempo, viagem no tempo, paradoxos, estrutura tempo-espaço, enfim. Agora, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números romanos, por quê? Eu também sou professor e resolvi abrir um espaço aqui para os meus alunos terem um acompanhamento maior sobre o conteúdo que nós trabalhamos e eu espero que seja útil para todos vocês. Então vamos lá. Números romanos não é difícil, é uma matéria até bem simples de se pegar e eu tenho certeza que com as dicas aqui vai ficar bem esclarecido. Então, bora pro vídeo. Algarismos romanos, ou números romanos, porque é a mesma coisa, né? São sinônimos, eles são oriundos da Roma Antiga, há mais de 2000 anos atrás, antes dos árabes, né, trazerem para nós esses símbolos que representam hoje os números arábicos, porque é de origem árabe. Os romanos, porque é de origem romana. Então, os romanos utilizaram durante esse período, né, as letras que também eram utilizadas para o idioma latim, que depois foi originar aí o português, né, de onde se originou o português, com as mesmas letras, os mesmos símbolos que representam as letras, eles utilizaram com números. E para evitar alguns problemas em relação às palavras e a números, eles colocaram algumas regras em cima desses valores para aplicar nos próprios números chamados números romanos. Antes de falar sobre isso, vamos pensar, por que eu preciso aprender os números romanos? É o principal de toda a matéria escolar. Para que eu tenho que aprender isso? Vamos lá. É verdade que a utilização dos números romanos hoje é bem baixa, mas ainda tem pontos importantes da sua vida que você pode precisar. Por exemplo, para capítulos de livros, para determinações de algumas festas, que às vezes, é a 13ª festa não sei do que, eles utilizam o número romano, festas de 15 anos, a nomeação de papas ou de reis, tem até pessoas, em outros países principalmente, que levam o sobrenome segundo ou terceiro, se for de uma geração de nomes que veio na sequência. Mas principalmente, alguns relógios também utilizam os números romanos, mas o principal mesmo que você vai precisar é para séculos. Porque eu não sei quem foi que inventou que os séculos precisam ser contados em números romanos. Nós estamos no século XXI, então seria, no caso aqui, XXI, os números romanos. Então, principalmente para demarcações de séculos, você vai precisar dos números romanos, tá? Mas eu tenho algum jogo e tal. Então, enfim, aprenda os números romanos, até porque é muito fácil e conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, bora falar sobre as regras dos números romanos. Antes de mais nada, vocês precisam decorar esses valores, não tem escapa. Dos números arábicos, se você decorar 10 símbolos, que hoje nós chamamos de números, você consegue fazer qualquer número, né? Infinito. Quais são esses números? Do 1 até o 9 e o 0. Ou seja, 10 números. Todos os números que existem possuem esses 10, né? No máximo, esses 10 algarismos que você conheça, você vai conseguir fazer todos. Os números romanos são apenas 7. Vamos trabalhar com números baixos romanos, porque números altos, além do 1000, dificilmente você vai utilizar. Então, do 1000 para baixo já é o satisfatório. Se você decorar esses 7 algarismos, que para nós também são letras, esses valores em cima dessas letras, e as regrinhas, você consegue fazer também qualquer número romano, certo? Vamos a algumas regrinhas, então, que funciona como base para que consiga se montar e entender essa matéria, né, de algarismos romanos. Então vamos às regras dos números romanos, né? Antes de entrarmos detalhadamente nelas, vocês precisam entender que, diferentemente dos números arábicos, os números romanos não mudam o valor de acordo com a casa numérica onde eles se encontram. Não, esses valores aqui são fixos e para você montar um número você vai ter que trabalhar com soma e com subtração. Ainda bem que a gente mudou para os arábicos, né? Enfim, um exemplo disso seria o número, vamos colocar 555. Nos números arábicos, eu sei que o 5 na unidade tem um valor, na dezena outro valor, na centena outro valor, e assim por diante. Nos números romanos, não. Nesse caso aqui, eu consigo pegar os valores individuais, que seria 555, seria DLV. Beleza. Só que mesmo eles estando, né, nas suas casas, ainda serve como uma somatória para que você tenha uma noção. É 500 mais 50 mais 5. Se eu mudar um pouquinho, e em vez de ser de 5 eu colocar 558, eu já terei que utilizar essa soma, utilizar o 5 e utilizar o i, e é um i, não é um pauzinho, tá? O i
3 vezes para eu somar 5 mais 3, que dará 8. Então, os números romanos são sempre assim. Você terá que trabalhar com uma subtração, ou melhor, com uma adição, e também algumas vezes com a subtração, principalmente em algarismos que contêm 4 e 9, né? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, tendo isso em mente, lembre-se, os valores terão que ser mantidos e eu vou trabalhar com soma e subtração para chegar no número que eu quero, tá? Vamos às regrinhas então. Primeira regra, só pode repetir o símbolo, ou seja, só pode repetir o número 3 vezes em sequência. Pode ser que esse número venha apresentado 4 vezes, mas quando ele vier 4 vezes, terá um outro número no meio, porque ele veio 3 vezes somando e uma vez subtraindo. Mas para que vocês entendam a regra, só pode repetir sequencialmente o mesmo algarismo 3 vezes seguidas, tá? Os números romanos, segundo a regrinha, seguem a ordem dos arábicos. As casas maiores sempre vêm primeiro. Só que aqui tem um detalhe, que é a segunda regra. Se o número menor vier antes, você tem uma subtração, tá certo? Quando os números maiores estão em sequência, você consegue somá-los e chegar ao valor tranquilamente. Agora, se um número menor vier antes de um número maior, aí sim você tem uma subtração e precisa efetuá-la, beleza? Um exemplo simples seria... Vamos colocar aqui um número para que vocês entendam rapidamente do que eu estou falando, né? Ficou um pouquinho ruim para ver, mas dá. LX, XX, I e X de novo. Aqui eu tenho uma soma, tenho quatro algarismos na casa da dezena e vou somar, né? O 50 mais 10 mais 10 mais 10 eu tenho 80. Até aqui é uma soma. Aqui eu tenho uma repetição de 3 sequencial, isso pode repetir o X mais uma vez no mesmo algarismo, só que ele não está sequencial mais. Ele está fazendo aqui uma subtração. Por quê? Porque o I, que é menor, está antes dele. Então eu tenho aqui o número 80. Se o I é menor do que o X, o I vem subtraindo o X. O X tem valor de 10, o I tem valor de 1. Então eu tenho aqui o número 89, tá? Esse é um exemplo simples para vocês entenderem do quanto é necessário as somas e essa obtenção das regrinhas já na sua mente para você conseguir montar um número, tá? O mais interessante é que vocês saibam, né? Repetição sequencial 3 vezes, número menor veio antes, ele está subtraindo. Quando existem essas repetições, não envolvem os números envolvendo 5, até porque se você somá-los, sempre vai dar o valor que nós já temos ali. Então, as somas são apenas em números envolvendo 1. E aí tem uns detalhes bem interessantes que eu posso trazer para vocês agora. Sempre que tivermos uma subtração, os números obrigatoriamente vão envolver o 4 ou 9, seja em qual casa numérica for, unidade, dezena ou centena. Se eu tiver um 9, 40, 900, 90, eu terei uma subtração. Sempre utilizando o número maior e o número menor possível para fazer essa subtração. E aí o detalhe, se eu também tenho a regra de não utilizar esses números para somar, eu também tenho a regra de não utilizá-los para subtrair. Eu só vou subtraí-los, mas eles não podem ser utilizados para subtrair. O que seria isso? Vamos a um exemplo. Eu preciso fazer o número 91. Para eu fazer o 91, eu preciso utilizar o 100, certo? E subtraí-lo por um número menor para que eu chegue até esse 90. Os números que representam 5 são sempre a metade dos números mais próximos daqueles que eu quero subtrair. Por exemplo, do 100 é o 50, do 10 é o 5, do 1000 é o 500. Eles não são utilizados para subtração, porque se eles subtraírem os seus números mais próximos, que são maiores, vai dar o valor deles próprios. Então, eles podem apenas serem subtraídos. Por exemplo, se eu quiser fazer o 40, eu vou utilizar o 50 e vou tirar 10 de 50, que seria, no caso, o XL. Aqui eu tenho 40. Mas o meu número, no caso aqui, seria o 91. Não posso pegar o L e subtrair, porque senão daria 50. Então o que eu faço? Vou utilizar o X para fazer o 90. E aí farei o 91. O número menor na frente está sempre subtraindo. Tenham isso em mente, tá bom? Que é o mais importante. Repetições de algarismos 3 vezes no máximo. Se um algarismo menor está vindo na frente, ele está subtraindo. 4 e 9 sempre trarão uma subtração. E o que é um detalhe bem importante é que eu não posso também pular casas para fazer uma subtração. E isso pega muita gente. Olha só o detalhe. Por que eu não posso fazer, vamos colocar o 99 dessa forma? Colocar um I e colocar um C. É um número menor primeiro e está subtraindo, não é?
Só que isso daqui eu não posso fazer porque entre o I e o C tem várias outras casas. Eu preciso trazer o número menor mais próximo primeiro para eu conseguir fazer minha subtração. Então, para eu fazer o 99, eu não posso apenas tirar 1 de 100, porque do I até o C tem mais pelo menos 3 casas antes que eu teria que utilizar. Essa é uma das regras importantes. No caso, esses dois eu praticamente não utilizo, porque são sempre as metades, eles não servem para fazer subtração, apenas para serem subtraídos. Eu utilizaria o 10 para fazer o 90 e depois faria, já está até aqui, vou aproveitar, utilizaria aqui o I para fazer o 99. Aqui eu tenho o número 99, certo? Utilização sempre dos números mais próximos para fazer a subtração. Isso é extremamente importante de detalhar. Se eu quiser fazer o 999, por exemplo, também não posso botar um I antes do 1000. Por quê? Eu tenho vários outros números para ser utilizados antes dele. Eu teria que fazer o 900, que é o CN, depois fazer o 90, que é o XC, e depois fazer o 9, que é o IX. Aí eu teria o 999, tá certo? Essa regrinha da subtração também é muito importante, beleza? Então é isso, né? Como vocês viram, não tem nenhum segredo para poder entender os algarismos romanos. Quando você precisa chegar a um número, você tem que utilizar os 7 números bases para somar ou subtrair ou as duas coisas e alcançar esse algarismo, certo? Se eu tenho um número que eu consigo chegar nele através da soma, como 880, eu pego o D, que é 500, pego 3C, chego a 800, aí vou fazer o 80 e pego o L, pego mais 3x, que somando com L, né, 50 mais 30 dá 80, e vou pegar o V e 3I. Esse número, por exemplo, está somente somando os algarismos. Então, eu vou pegar cada algarismo com a sua casa respectiva, lembrando sempre que a casa numérica é muito importante, tá bom? Temos as centenas, as dezenas, as unidades. Sempre que eu tiver repetições desses números, eu sei que eles estão representando o quê? A mesma casa numérica. Então, a soma ou a subtração precisa ser feita antes de eu colocar o meu algarismo, tá? E um detalhe principal é que vocês lembrem, o algarismo que é menor, se ele tiver antes, ele está subtraindo. E aí, uma manha, que é só uma técnicazinha, sempre será um 4 ou um 9. Porque se você for precisar passar também do algarismo arábico para o número romano, você tem em mente que se o número tiver um 4 ou 9, vamos supor o 476, eu sei que esse 400 será uma subtração. Aí é só pegar um número maior do que o 400, que seria o 500. Aí eu tiro 100, coloco o CD, que o número menor tem que vir primeiro, acho o 400. Ah, é o 900. Eu sei que o número maior que o 900 que existe, já feito, né, já exclusivo aqui, é o 1000. Então eu pego o 1000, tiro 100 de 1000. Qual que seria o número? CM. Ah, é o 90. Eu tenho 100 que é maior do que o 90. Então eu tiro 10 de 90, seria o número XC. É o 4. Eu pego o I e coloco antes do V. Ou 9, o I e antes do 10. Lembrem disso e vocês se darão bem nas subtrações, que seria um pouquinho mais complicado. É 4 ou é 9, independente da casa numérica que ele esteja, será uma subtração. O resto são somas simples. Você pega o número menor abaixo e soma com repetição de no máximo 3 vezes. Ah, é o 70. Eu pego o L 2 vezes o X. Ah, é o 800 de novo. Eu pego o D 3 vezes o 100. Então, o restante dos números, basta pegar o número menor e ir somando, e os 4 e o 9, independente da casa numérica, pegam o número maior e o mais próximo menor para fazer a soma, né? 900 seria CM, 90 seria XC, 40 seria XL e assim por diante. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí e até a próxima. Continua subindo. Valeu!